Salve, prof de idiomas! Bem-vindo ao canal Vivendo de Idiomas, aquele canal feito com todo carinho para você que dá aula de idiomas, seja ele qual for, e que quer se tornar uma marca de referência em resultados através das suas aulas. Se você se preocupa em dar uma aula bem redondinha, atingindo resultados de qualidade, levando os seus alunos a desenvolver as suas potencialidades de forma individualizada no ensino, esse é o canal certo para você. Então, já se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem aula nova, sempre com dicas práticas para você aplicar já na sua aula seguinte e ver a diferença. Hoje a gente vai falar sobre o coaching de idiomas e o professor de idiomas. Vamos falar um pouquinho de neurociência, vamos debater um pouquinho sobre qual é essa diferença, afinal de contas, vale a pena ou não vale a pena se tornar um coach de idiomas? Porque lembra do seguinte, não basta você dizer que é coach de idiomas, você tem que aplicar as técnicas e os modelos de coaching, porque senão não é a mesma coisa. E aí você tem que conhecer e tem que estudar isso. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bora lá? Então bora lá, prof de idiomas. Nós vamos falar sobre o Neuro Language Coaching e como ele está transformando a forma que as pessoas aprendem idiomas ao redor do mundo. Se você não sabe o que é o Neuro Language Coaching, ele é uma metodologia criada por Rachel Palin no começo dos anos 2010 e que foi premiado recentemente na Europa, em 2019, com um dos prêmios de Science of Learning, de inovação e educação, e também agora, em 2022, como o melhor curso de coaching de idiomas do mundo. É isso mesmo. E ela, a Rachel Palin, foi apontada pela revista Brains como uma das 100 pessoas mais influentes na área de neuroeducação do planeta. Então, não é qualquer coisa, não. É uma metodologia muito séria e que tem realmente transformado a forma que as pessoas aprendem os idiomas, seja ele qual idioma for que você ensine. Ok? Então, aqui, você está vendo a minha tela comigo e eu vou te explicar o que é. A gente vai fazer uma viagem sobre essa parte aqui, nesse primeiro episódio, que fala do coach de idiomas e o professor de idiomas. Algumas diferenças para você ver se você se sente mais um teacher, um professor, perdão, ou se você já tem muito de coach de idiomas realmente. Lembrando o seguinte, né, gente? A gente mora num país onde tem muita gente que se diz coach. É uma profissão que não é regulamentada. E a gente vê muita gente na internet dando aqueles showzinhos. Ah, faz massagem no seu vizinho, dá um sorrisinho e tudo mais. Mas existe uma parcela dos coaches que é um trabalho muito sério. Primeiro, porque o Neuro Language Coaching, que é uma marca registrada, ele é vinculado à ICF, a International Coaching Federation. E ele utiliza modelos sérios e reais que levam em consideração a neurociência para que você otimize o aprendizado do seu aluno. Você vai ver ao longo dessas 3 aulas que a gente vai percorrer como realmente é uma coisa muito mais séria. E é uma coisa que vale muito a pena você aplicar, porque os resultados são incríveis. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos começar fazendo uma viagem sobre os aprendizes do século XXI, certo? Os aprendizes, né, as pessoas que aprendem idiomas de hoje, eles são diferentes daqueles que aprendiam o idioma antigamente, certo? Então, assim, antigamente as pessoas seguiam muito o que o professor falava, elas precisavam muito ser guiadas, faça assim, faça assado. Mas hoje as pessoas são diferentes e as crianças já estão vindo diferentes também a forma que elas aprendem, né? Elas têm um período menor de atenção, a gente também tem. Você pode ver que um vídeo a gente começa a assistir, se nos primeiros segundos não interessa a gente já para, certo? Então, essa questão do período de atenção é fundamental para você conseguir dar uma aula onde o seu aluno execute e grave as informações. Lembre que os exercícios têm que ser mais curtos e lembre também que o assunto que você está ensinando ele tem que ser por um período determinado. Não dá para você estender o mesmo assunto, muitas aulas não, que os alunos se cansam muito facilmente. Além disso, antigamente se dizia que uma boa idade para uma criança aprender o idioma era ali em torno de 6 anos. Hoje já se fala de 2 a 4 anos, inclusive alguns estudos provam que essa é a melhor idade. Até porque tem muito a ver com a questão das ondas cerebrais, né? O nosso cérebro é uma máquina de alta performance. Na aula número 2 a gente vai falar do cérebro especificamente. Então, nesse caso, a gente precisa entender que essas ondas cerebrais, mais baixas ou mais altas, também interferem no aprendizado, né, de qualquer idioma, certo? E se o seu aluno é basicamente um adulto, está aqui, ó, os negócios globais significam que adultos precisam aprender um idioma mais rápido que antes.
por pressão do trabalho, por competição, e os aprendizes, eles são mais ecléticos. E esses mais ecléticos são os mais frustrados. O que é um aprendiz eclético? É aquele aprendiz que precisa de vários tipos de estímulos diferentes para realmente gravar a informação. Aquele aluno que é muito mais de estudar um livro ou muito mais de conversar, ele é mais fácil de você conseguir atingir a forma dele de aprender. Esses que precisam de vários estímulos exigem muito mais da gente, até porque as pessoas querem muito um ensino individualizado hoje. Elas querem que aquilo que você tem para oferecer realmente chegue até elas do jeito delas de aprender. Então, onde nós estamos agora? Aqui tem um estudo que você pode procurar, que é o estágio 3, Ensino de Idiomas para o Mundo Globalizado do século XXI, além das fronteiras, usando tecnologia moderna e maximizando o cérebro. Então, esse é um estudo que você pode pesquisar, vai ali no Google que você vai encontrar, que fala especificamente do ensino de idiomas no mundo globalizado de hoje em dia. E o que é isso? É o período do fenômeno global. A partir de 2012, nós começamos a perceber que existe uma preocupação central em maximizar o cérebro e as tecnologias para criar um aprendizado de idiomas potencialmente mais rápido. O que isso quer dizer? Que você tem que usar o cérebro do seu aluno a favor dele de aprender. Então, saber como o cérebro funciona, saber como você vai ativar os neurotransmissores de forma consciente para otimizar esse aprendizado é a chave para você atingir resultados de muita alta qualidade, ok? Então, olha lá, é muito mais rápido e eficiente para corresponder às necessidades de alunos particulares e de business, certo? Então, o aprendizado hoje é feito com base no cérebro e com base em tecnologia. Então, se você não sabe como o cérebro funciona e não domina a tecnologia, você já está em desvantagem. É por isso que tem muitos cursos de muitos professores se dando muito bem no mercado de hoje, porque eles dominam, eles entendem isso. E a neurociência do aprendizado, que você pode pesquisar inúmeros assuntos e fazer vários cursos a respeito, elas modificaram a forma das pessoas darem aula de idiomas. E aí atinge os resultados diferentes. Então, no final das contas, aonde vamos com a aprendizagem de idiomas? A gente já está vendo uma grande revolução. As pessoas estão usando apps de celulares de uma forma nunca antes. Muitas estão usando plataformas de aprendizagem online, tanto cursos quanto sites gratuitos, onde você tem acesso a toda a informação. Os testes, não só de progresso, mas também de nivelamento, eles estão todos automatizados. Você pega ali, entra no site e faz o teste e você descobre o seu nível, certo? Você não precisa mais passar por aquela entrevista, como era antigamente, uma entrevista de 30, 40 minutos. Então, está tudo ficando realmente muito mais tecnológico, porque está tudo muito mais formatado. Existem robôs para aprendizagem, mas aí entra uma coisa interessante. Os robôs, eles substituem o ser humano em até certo ponto, mas eles não substituem o ser humano no feeling, no trato com outro ser humano. É aí que o professor de idiomas ou o coach de idiomas se faz fundamental. A gente não vai ser substituído, não, gente. Então, você pega essa sua habilidade com pessoas e transforma isso num trabalho de resultado. Porque o robô não vai fazer isso no seu lugar, não. Ok, existem fones de ouvido com tradução simultânea, aplicativos com tradução simultânea. Então, isso tudo é para onde o ensino de idiomas está caminhando. Porém, existem aquelas pessoas que não querem simplesmente a tradução, elas querem dominar o idioma. Inclusive, muitos estudos mostram que o cérebro de quem aprende um outro idioma funciona de forma diferente e até mais completa, aumenta a inteligência. Então, é benefício você estudar o outro idioma, mesmo que você tenha acesso à tradução simultânea ali na sua mão. E aí aqui a gente entra na tecnologia versus o cérebro, né? Então, aquilo que vai além das máquinas. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de alta performance. Com 2 a 3% do peso do nosso corpo, ele consome 25% de toda a energia. Então, ele exige muito do nosso corpo. E assim, ele também desempenha alguns papéis parecidos com a da tecnologia. Nós vivemos a era da neurociência, a compreensão de como o cérebro funciona. E aí a gente também entende hoje como o cérebro funciona mediante as informações que chegam até nós. E nós aprendemos mediante emoção.
Você com certeza deve se lembrar de alguma coisa que você aprendeu muito rapidamente porque teve uma emoção muito positiva. Ou alguma coisa que te bloqueou porque teve uma emoção muito negativa. Então, isso tudo tem a ver com a neurociência do aprendizado. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas dicas práticas de como ativar esses neurotransmissores e como fazer isso de forma prática e consciente com o seu aluno. Beleza? Olha lá. Matthew Lieberman, ele é um neurocientista que ele percebeu que a nossa natureza é sermos sociais. Ele fez um estudo a respeito disso e que o ser humano, quando ele não tem contato com outro ser humano, ele definha em várias áreas, inclusive na área da linguagem. Então, tem até aquele filme famoso com a Jodie Foster, o Nell, em que ela passou muitos anos na floresta e ela tinha uma linguagem totalmente só dela, porque ela não interagia com outras pessoas, certo? Então, o Lieberman aqui, ele está falando que essa é uma coisa essencial, essa conexão social. Por isso que o professor jamais vai ser substituído, porque nós precisamos dessa interação social para que a gente possa aprender de maneira melhor e mais efetiva, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os educadores de hoje precisam entender como nós aprendemos. Não basta ter conhecimento apenas do assunto, do conteúdo. É necessário você saber como o seu aluno aprende. E como que você descobre isso? Primeiro, você tem que entender como você aprende. Quais são os estímulos que fazem com que você aprenda melhor? O que você gosta de... que tipo de assunto que você gosta de ter acesso na hora de você aprender? O seu aluno é igual. Porque quando a gente entende como a gente aprende, a gente consegue fazer a leitura de como o nosso aluno aprende. Então, o cérebro ele aprende melhor de forma real e pessoal. Sabe aquela coisa antiga que tinha? Ok, agora você faz uma frase. O Joãozinho. Quem é Joãozinho? Certo? Então, você tem que fazer o seu aluno fazer frases, o exemplo de fazer uma frase, relevantes para ele. Assuntos comuns e corriqueiros do dia a dia dele. Coisas que têm importância para ele, porque dessa forma ele vai fixar muito mais o conteúdo. O nosso cérebro, quando ele se põe no lugar daquela situação, ele não entende muito a diferença entre realidade e fantasia. Ele reage como se aquilo fosse real. É por isso que ele retém a informação. Existe um estudo muito interessante feito com um grupo de 30 pianistas, onde 15 deles faziam esse movimento todos os dias. E os outros 15 passavam os 15 minutos pensando o que estavam fazendo sem fazer. E o mais interessante é que os dedos desenvolveram uma musculatura muito parecida, apesar de que aqueles professores que só imaginavam não faziam realmente, mas o nosso cérebro não percebia, o cérebro deles, aliás, não percebia a diferença, certo? Então, olha o poder que o nosso cérebro tem. Ok, então, como a gente precisa aprender a se comunicar, aprender a se comunicar de um jeito brain-friendly passou a ser um grande coringa nessa forma de a gente ensinar um idioma. Porque o brain-friendly é quando o nosso cérebro percebe que está funcionando para ele. E é quase como se o cérebro fosse separado da gente em alguns momentos, em algumas situações. Então, se funciona bem para ele, se ele está calmo, se ele está tranquilo, ele vai reter mais a informação. Não basta ser um educador, é necessário ser um neuroeducador nos dias de hoje. Então, como que eu posso me tornar um neuroeducador? E aqui vão algumas dicas práticas para você. Número 1, adote um estilo não diretivo. Ao invés de você dizer para o seu aluno, faça isso, hoje nós vamos estudar tal ponto, hoje eu trouxe esse assunto aqui para você, busque dele o que ele quer aprender. E o aluno muitas vezes percebe, sim. Se você faz uma conversa com o seu aluno, levando em consideração alguns pontos gramaticais de vocabulários que você está testando se ele tem conhecimento sobre aquilo, o seu aluno vai se sentir mais ou menos confortável. Ao se sentir menos confortável, ele vai perceber que aquele é um ponto que ele pode estudar. E se você fizer isso em 3 ou 4 pontos, ele vai perceber quais pontos ele está melhor ou pior,
E dessa forma ele vai poder escolher se ele quer fazer um ponto que ele está mais fraco. E a mesma coisa do vocabulário que ele vai aprender. Dessa forma, não é você quem está dizendo o que ele vai aprender, é ele quem vai colocar qual é a necessidade dele. Isso faz uma grande diferença. Então, adote esse estilo não diretivo. Se ajuste ao idioma neurocomunicativo, as conversas brain-friendly. A conversa brain-friendly é quando você acalma o cérebro do seu aluno, trazendo primeiramente aquilo que ele já conhece. Vamos supor que você vai ensinar um tempo verbal complicado. Exemplo do inglês, o present perfect, que muita gente tem dificuldade. Busque primeiramente aquilo que o aluno já sabe. Traga dele. Então, faça perguntas, perguntas guiadas para que ele use, certo? A estrutura. Se ele não usar, traga um exemplo de uma frase usando e puxe dele se ele entendeu aquilo e entendeu aquela estrutura. Dessa forma, o cérebro dele se acalma. Você vai ver que ele vai aprender melhor. Essa é mais uma dica. Saiba sobre o cérebro e converse sobre como o cérebro aprende e reage. Então, muitas vezes o aluno bloqueia. Se você entender como o cérebro funciona, lembrando que essa é a nossa segunda aula, você vai conseguir dizer para ele, olha, está acontecendo isso. Vamos fazer então tal coisa para você sair desse momento que você está? Um exemplo, você tocou num ponto onde o aluno se sente desconfortável, porque lá atrás ele sofreu uma situação vergonhosa, por exemplo, naquele mesmo ponto. Então, você, ao perceber isso, você vai saber que tipo de neurotransmissor está sendo produzido. A adrenalina e o cortisol. Sendo que o cortisol, em doses muito pequenas, ele já atrapalha o nosso aprendizado. O cortisol é o hormônio do estresse. Ok, a partir daí, você sabendo qual gatilho acalma o seu aluno, você pode usar um elogio, lembrar ele das conquistas que ele já teve e que aquilo ali vai ser mais uma. Isso tudo faz com que ele se acalme e saia daquele momento em que ele travou. Incorpore a neurociência em termos práticos e simples. Nada de ficar dando muita volta e rebuscando, não. Diga para ele, nosso cérebro tem ondas e neurotransmissores, ou as químicas cerebrais, que atuam dessa forma e dessa forma, através de tais gatilhos. Esse momento que você está acontecendo tal coisa, vamos fazer assim que você vai sair desse momento. É claro que você vai ter que ter o domínio disso. A gente vai falar disso mais para frente na terceira aula. Mas, por enquanto, basta você saber que isso já vai ajudar. Compreenda a coerência coração-cérebro. O nosso coração, os últimos estudos científicos descobriram que o nosso coração também tem neurônios. Na verdade, é o terceiro órgão com mais neurônios do corpo, porque o trato intestinal é o segundo. Que doido, né? Mas é a mais pura verdade. Então, quando o nosso coração não sente que aquilo é relevante, ele não sente vontade, não sente alegria, ele não vai aprender. Então, mais do que o aluno estar alegre, o aluno tem que estar motivado. E aqui a gente precisa entender a diferença de motivo e motivação para o aluno aprender alguma coisa. Um aluno motivado, ele segue até o final para atingir a meta. Um aluno com um motivo pode desistir no meio do caminho, porque motivos mudam. A motivação, não. Então, entenda esse gosto do seu aluno, aquilo que apraz, aquilo que faz com que ele goste de estar estudando com você. E use isso a seu favor e a favor do aprendizado dele. Promova o aprendizado pelo movimento. Essa ideia do movimento é porque nós precisamos também movimentar o corpo. É isso mesmo. Você, a cada X minutos, faça o seu aluno levantar, faça ele espreguiçar, faça ele fazer algum movimento, porque isso estimula o nosso corpo a lembrar daquele momento e a reter a informação que você está passando para ele ali. A importância da motivação, a gente já falou sobre isso, eu vou pular. Use neurofeedback para aprimorar a autocompreensão do cérebro. O neurofeedback é uma ferramenta que você utiliza para dar o feedback. Dica: faça o chamado sistema sanduíche. Um elogio, um ponto a ser aprimorado, nunca é um ponto ruim, sempre é um ponto a ser aprimorado, e outro elogio. Esse sanduíche faz com que o seu aluno se sinta melhor e foque melhor no ponto a ser aprimorado.
Porque ele percebe as emoções, poxa, elogiei, mas tem isso aqui. Ah, mas isso aqui também foi bom. E ele vai buscar se sentir bem naquele ponto que ele não se sentiu também. Nunca termine o feedback ressaltando só o lado negativo. Você vai perder o seu aluno no sentido de que ele não vai sentir bem e aquilo não vai servir como motivação para ele perseguir a correção ou aprimoramento daquele ponto. Compreenda o bem-estar holístico do seu aprendiz, né, do seu aluno. O que é o bem-estar holístico? É a completude do ser. Se o seu aluno está com um problema pessoal muito sério, no casamento, com o filho, com os pais, dificilmente aquela aula vai render. Se ele está com um problema muito sério no trabalho, a mesma coisa. Problemas financeiros ou mesmo uma doença, tudo isso influencia na maneira dele de performar durante a aula. Leve isso em consideração. Tenha sensibilidade. Eu já fiz algumas vezes de entrar para dar aula para o meu aluno e perceber que ele não está nada bem. Eu paro, não dou aquela aula e reponho, mesmo sendo desmarcado assim em cima da hora. Porque o meu comprometimento é com o aprendizado dele. Dessa forma, eu não só ganho o aluno na confiança, mas eu também faço com que ele vá cuidar daquilo primeiro, para então vir para a aula e assim realmente aprender aquilo que ele precisa naquela aula. Traga o seu aprendiz para a consciência da inteligência emocional e o conecte às emoções. Nesse caso, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. As emoções fazem a gente aprender. Boas e às vezes ruins também. É claro que a gente vai sempre buscar as boas, porque as emoções ruins muitas vezes fazem com que o nosso cérebro bloqueie os sentidos, quando ele está se sentindo ameaçado, por exemplo. E essa ameaça não precisa ser real, não, tá? Pode ser a lembrança de um momento que o cara já travou no passado, ele vai travar de novo. E aí que entra a importância dessa última dica, a empatia e a compaixão. Todo mundo fala em empatia hoje em dia. A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, mas isso não faz o outro superar o que ele está passando. Já a compaixão, você demonstra que você entende o que ele está passando, mas você se dispõe a estar ali para estender a mão e ajudar ele a sair daquela situação. Então, a dica preciosa, faça a pergunta para o seu aluno quando você percebe que ele não está desenvolvendo bem. O que eu posso fazer para te ajudar nisso aqui? Você vai ver que ele pode até fazer silêncio por um momento, mas ele vai te dizer, olha, eu queria que você fizesse tal coisa. Faça. Você vai ganhar cada vez mais a confiança do seu aluno.